Bom, então a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Hoje vamos falar especificamente sobre um único personagem na história da matemática, que é Leonhard Euler. Então, assim, nossa aula hoje eu espero que seja interessante, divertida. É sempre uma diversão muito grande falar de Euler. Então, deixa eu já começar a minha telinha. Ali. Então, vocês estão vendo? Começam a ver. Sim, Estamos. Então, começo com uma frase do Laplace. Ele diz: leiam Euler, ele é o mestre de todos nós. Então, assim, a obra matemática do Euler, ela perfaz um volume, não só em termos de volume, mas em termos de relevância, tão grande que eu acho que não tem precedentes na história da matemática. É claro, assim, a gente já falou do Euclides, que o Euclides foi o primeiro que fez uma grande, pelo menos o primeiro que nós temos o registro da grande obra dele, e foi uma obra importante, meio que um ponto, uma pedra angular na formação do edifício matemático. Também temos Newton. Deixa eu ver quem que entrou. A Lívia. Então, assim como Newton também, que eu já falei sobre o Principia Mathematica, que é também uma pedra angular dentro da matemática, mas, por exemplo, assim, Euclides é conhecido pelos elementos, que é uma obra gigantesca. Newton é conhecido basicamente pelo Principia e pelo Optics. Também são duas obras importantes, mas Euler, ele tem uma obra tão volumosa que até hoje, até o presente momento, nem toda a sua obra ainda foi traduzida do latim, nem para o inglês. Para vocês terem ideia, assim, a dimensão desta obra. Assim, eu não sei, assim, se até, assim, eu estou falando que até recentemente, por exemplo, eu me baseei muito nesse livro aqui de William Dunham, Euler, The Master of Us All, que é um livro que ainda vou falar numa das minhas videoaulas, assim, de dicas de leitura. Então, esse livro aqui, deixa eu ver o ano que ele é. Ele é do ano... Que ano? Cadê? Peraí, onde que está o ano? Ah, tá aqui, 1999. E aí, ele diz aqui, ó, que a obra do Euler, até 1999, ainda tinha pedaços que ainda eram por aparecer. Assim, tinha muita coisa ainda que, em 1999, que não tinha surgido. Eu não sei se agora, já 20 e poucos anos depois desse livro aqui, se já tem tudo, mas eu lembro que até recentemente no Archive, às vezes aparecia um artigo ou outro que era basicamente uma tradução do Euler, quer dizer, era o título, né, e falava assim, essa tradução do artigo do Euler punha o nome em latim. Então, basicamente, até hoje ainda tem. Vamos falar um pouquinho da vida dele. Então, ele nasceu em 15 de abril de 1707 em Basileia, e morreu em 18 de setembro de 1783 em São Petersburgo. Basileia é uma cidade interessante, que ela fica numa tríplice fronteira. Você é capaz de pegar uma bicicleta, sair do centro de Basileia, atravessa uma ponte e você logo já está atravessando a fronteira da Alemanha. Então, você está dentro da Alemanha. Aí você, de novo, atravessa... A Basileia é banhada pelo rio Reno, então você atravessa para a Alemanha, depois atravessa o Reno de novo, cai dentro da França, aí você volta e cai... isso você pode fazer um passeio de poucas horas, você pode visitar 3 países ali. Então, Basileia tem essa coisa interessante. Então, ela é de língua alemã, mas ela é vizinha da França, então também tem bastante língua francesa.
Mas, fora isso, então, qual que é o background de Euler? Euler era filho de um pastor protestante, e a mãe dele também era filha de pastor, então ele é de uma família que era de envolvimento com o ministério da igreja protestante lá em Basileia. E Euler, deixa eu ler um pedacinho aqui, logo na infância. Antes de falar disso, assim, o Euler, ele é um suíço, e a Suíça o reconhece como um dos maiores cidadãos suíços de todos os tempos. Então, tem homenagem a Euler nos selos. Esse selo aqui é da Suíça, e esse aqui também, Helvet. Eu acho que esse selo aqui, ele é da República Democrática da Alemanha, que era a antiga Alemanha Oriental, porque ele também viveu em Berlim por muito tempo. Então, tem outros selos aqui, eu não consigo enxergar direito, e ele viveu na Rússia também. Então, o Euler tem esses três países, mas certamente a Suíça o homenageou, inclusive, no seu dinheiro. Essa é uma nota de 10 francos suíços, e tem estampada o retrato de Euler nessa nota de 10 francos. E também o próprio Google já homenageou, e eu vi que ele homenageou mais de uma vez o Euler. Então, o Google Doodle tem algumas, se vocês procurarem pelo Google Doodle a respeito de homenagens de Euler, vai aparecer mais de uma homenagens que eles já fizeram para o Euler. Então, para vocês verem a relevância, assim, que transcendeu a tribo restrita das pessoas que conhecem e que sabem matemática. Quer dizer, foi além disso, ele se tornou um ícone cultural, civilizacional, num certo sentido. Então, esta é a importância de Leonhard Euler. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cronologia. Então, antes desses 14 anos aqui, quando ele conhece Bernoulli, deixa eu ler um pedaço que eu gostei demais do livro aqui. Ele teve uma infância muito precoce, abençoado com o dom das línguas e dom para línguas e de uma extraordinária memória. Euler eventualmente carregava em sua cabeça um monte de informações curiosas, incluindo orações, poemas e listas de números primos. Também ele era um fabuloso calculador mental, que podia fazer intrincadas computações aritméticas sem papel ou caneta. Esses talentos incomuns o serviriam mais tarde na sua vida. Então, só para, assim, então ele era uma criança prodígio, poliglota, ele sabia não só francês, alemão, aprendeu russo, como também sabia grego, hebraico, porque na faculdade ele estudou não só matemática, mas ele teve um grau, um minor, né, um grau menor de filosofia, e ele tinha assim um conhecimento vasto. Ele era realmente um polímata, um humanista que dominava não só que com genialidade a matemática, mas também as humanidades. Aos 14, então, o Euler conhece Johann Bernoulli, e Bernoulli, o Johann, ele tinha vários irmãos. Aliás, eu vou fazer um vídeo, eu já escrevi já o roteiro, e vou gravá-lo talvez ainda hoje, e vou postá-lo amanhã no Moodle, até no máximo amanhã. Eu quero ver se eu gravo esse vídeo ainda hoje, depois da nossa aula, para que vocês vejam também a história da família Bernoulli. Johann Bernoulli tinha o seu irmão Jacob Bernoulli,
Então, são 2 Bernoullis que são um pouco mais velhos que Euler. Esses caras são contemporâneos, no certo sentido, eles pegaram o final da vida do Leibniz, do Newton. Então, na época que o Euler conheceu o Johann Bernoulli, o Leibniz já tinha morrido, então Johann Bernoulli era, sem dúvida, o matemático mais genial, o matemático mais brilhante que existia na Europa naquele tempo, porque o Leibniz já tinha morrido, o Newton já fazia tempo que não fazia nada de útil em matemática, então realmente ele podia ter ele tinha essa fama de ser um dos maiores. O Johann era pai do Daniel Bernoulli, que foi um dos grandes amigos do Euler pela vida. E foi o Daniel Bernoulli que primeiro foi para São Petersburgo, na corte da rainha Catarina, acho que é a rainha Catarina I, ou Catarina II da Rússia. Então ele foi a convite lá, ele tinha o papel de físico da corte, e aí o que aconteceu? Quando ele foi para lá, ele convidou o Euler para ir para lá. Então, mas antes disso, deixa eu falar então o Johann Bernoulli, assim, antes do Euler entrar na faculdade, ele conheceu o Johann Bernoulli. Então ele se torna um mentor matemático. Então, veja só, que ele era um homem brilhante, mas certamente ele era um homem orgulhoso, assim, muito vaidoso do seu intelecto. Então, ele não era uma pessoa que gostasse de ver nas outras pessoas alguém tão brilhante quanto ele. Ele preferia jogar os elogios para si mesmo do que para os outros. Mas o próprio Johann Bernoulli escreveu em algum momento a seguinte frase para o Euler: eu apresentei a você a análise superior na sua infância, mas você está trazendo para o estágio adulto. Isso escreveu Johann Bernoulli para o Euler a respeito do seu trabalho na análise. Aos 20 anos, o Euler já vence uma competição científica com um trabalho sobre velas de navios. Para você ver a amplitude de coisas, de assuntos que o Euler se interessava, e isso pela vida toda. O Euler tem trabalhos que hoje estariam mais classificados como engenharia, tem trabalhos relativos à astronomia. Lá no fim da vida, no último dia de vida, a gente vai ver, ele estava estudando um desvio na órbita de Urano, que depois, na verdade, um matemático francês chamado Le Verrier levou a propor que existiria um outro planeta, que é o Netuno, por causa de um desvio da órbita de Urano. Então, isso é uma coisa que o Euler estava no final da sua vida se debatendo com o problema de por que a órbita de Urano se comportava de uma maneira anômala. Então, você vê, então da engenharia naval para astronomia, para teoria de números, para análise, e ele basicamente, para topologia, ele que basicamente começou a ideia de topologia, de teoria de grafos e muitas outras coisas. Então, em 1727, ele muda-se para São Petersburgo. Agora, uma coisa interessante é que o Euler ele foi convidado para ir para São Petersburgo para trabalhar como médico. Isso é muito engraçado, que aí ele falou, já que eu vou como médico, eu vou aprender medicina. Então, ele começou a estudar assim, por conta própria, meio autodidata, medicina, porque ele ia ser médico lá. Graças a Deus, quando ele chegou lá, ele, na verdade, acabou entrando como matemático da corte da Rússia. Então, o Euler não precisou operar ninguém com régua e compasso. Então, isso seria algo constrangedor. Mas o Euler certamente, assim, aprendia as coisas muito rápidas. Ele fala que ele aprendeu russo, assim, rapidamente, dominando a língua, porque também tinha essa facilidade de aprender línguas. Então, em São Petersburgo, é o primeiro momento, assim,
profissional, porque até então ele era um estudante, e aí aqui ele se torna, então, um profissional. Então, isso é 20 anos, porque ele nasceu em 1707, aqui estamos em 1727, então, com 20 anos, talvez é a primeira grande passo na carreira científica de Leonhard Euler. O Euler, em 1734, então eu falei aqui 1727 até 1734. Então, o que aconteceu nesses anos? A rainha Catarina morreu pouco antes, eu acho, ou na época que o Euler se mudou para São Petersburgo. E aí, sucedendo a rainha Catarina, veio o rei Pedro II da Rússia, que era uma pessoa que não era tão adepto às artes e às ciências como a Rainha Catarina. A Rainha Catarina é conhecida como aquele que chamam de os déspotas esclarecidos, né? Os déspotas esclarecidos eram aqueles reis que tinham um governo totalitário, absolutista, né? Era um rei absolutista, mas eles eram defensores das artes, das ciências. Então, a rainha Catarina, quer dizer, eles recebiam na corte pessoas como Voltaire, Diderot, então, essas pessoas que, na verdade, eram até contra o establishment, né? Esses caras eram os que fomentaram o que veio a ser a Revolução Francesa, que acabou decapitando o rei. Mas esses caras, eles eram aceitos nessas cortes, porque eles eram intelectuais brilhantes, né? Filósofos famosos, e então esse era o clima intelectual em São Petersburgo, que era a capital da Rússia. São Petersburgo é uma cidade muito mais sofisticada, muito mais assim, com aquele ar europeu do que propriamente Moscou. Moscou é uma cidade mais antiga, uma cidade mais tradicional, que tem monumentos importantes, mas São Petersburgo é uma cidade criada para ser uma corte sofisticada europeia na Rússia. Então, mas aí então, o que acontece? Então, o próprio Daniel Bernoulli não aguenta a pressão nesse período de transição com o rei Pedro II, e ele pede demissão e volta para Basileia para assumir um cargo acadêmico na Universidade de Basileia. O Euler ele fica sozinho, e nessa época, então 1733, mais ou menos, foi quando o Daniel Bernoulli debanda de lá. Ele morava, o Euler, ele veio solteiro, ele morava com o Daniel Bernoulli em São Petersburgo. Quando o Daniel Bernoulli saiu, então o Euler ficou sozinho. E em 1734, então o Euler se casa com Catherine Zell, e teve 13 filhos com essa mulher. Ele viveu o resto da vida dela, ela morreu em 1773, a gente vai falar. Então, ele teve 13 filhos, mas somente 5 deles sobreviveram até a adolescência. E somente 3 desses filhos sobreviveram para além da morte dos pais. Isso era comum naquela época por causa de razões, sei lá, de médicas mesmo, de saúde. Por exemplo, quem que morreu muito rapidamente? Eu estava vendo aqui que tinha alguém que tinha morrido. O irmão do Daniel Bernoulli, que era o Nicolaus Bernoulli, que o Daniel e o Nicolaus tinham ido para a Rússia antes do Euler. E o Nicolau morreu de apendicite. Para você ver assim, as condições que muitas vezes isto prejudicava, assim. Então os casais tinham muitos filhos porque poucos iriam sobreviver. Então, e aí o Nicolaus, e foi por causa que o Nicolaus, o irmão do Daniel, morreu, que o Daniel chamou o Euler para ir para a Rússia. Em 1735, o Euler resolve um problema que é chamado problema de Basileia. A gente vai falar mais sobre ele nesta aula, que é basicamente dizer quanto que vale essa série, a série da soma dos inversos dos quadrados dos números, que a gente sabe que vale esse valor aqui. A gente vai descobrir por que
esta soma vale esse valor aqui. E em 1738, o próprio Euler já perde a visão do olho direito. Isto não implicou em absolutamente nada em termos de diminuição do ritmo de trabalho e da criatividade do Euler. O Euler continuou trabalhando muito duramente e continuou produzindo como se aquilo não tivesse sido nada. Ele estava cego de um olho e continuava produzindo assim, uma velocidade altíssima. Realmente, assim, a produtividade do Euler era uma coisa impressionante. Então, vamos lá, algumas coisas que aconteceram. Em 1741, o Euler deixa a São Petersburgo, também por causa de pressão política, e aí ele acaba indo para Berlim, onde ele assume um posto na Academia de Berlim. Só que, assim, o Euler, o rei da Prússia, né, o rei da Alemanha, ofereceu o posto para ele, mas o rei, ele tinha, o rei era, acho que era Frederick, o Kaiser Frederick, ele meio que desprezava o Euler, porque o Euler já era uma pessoa simples, né? Uma pessoa humilde. O Euler, e assim, não era uma pessoa rica, ele, apesar de ser da corte, mas ele ganhava um salário, assim, meio que um bolsista. A vida inteira, quase do Euler, ele foi um bolsista dependendo da boa vontade dos reis de plantão para oferecer. Ele nunca teve um cargo acadêmico no sentido de ser um professor universitário. Então, o Euler era basicamente um bolsista que trabalhava assim, chamado matemático da corte, mas não quer dizer que ele que ele vivia lá na pompa e circunstância do rei. Ele trabalhava às custas de algum subsídio dado pelo rei, mas que era uma mixaria. E o Euler, o rei da Alemanha, né, o Kaiser Frederick, chamava ele de o Ciclope, exatamente porque ele não tinha um olho. Então ele tinha até, o rei desprezava o Euler até pela sua aparência física. E aí teve mas, assim, mesmo assim, o Euler, ele é uma pessoa que ele nunca se envolveu e nunca teve qualquer tipo de aspirações por poder, por subir na hierarquia, assim, para ter aquela sua mamatinha. O Euler não era desse. Em particular, na Alemanha, ele produziu esses dois livros aqui sobre análise, né? Em 1748 e 1755, e ele, em 1760, ele torna-se tutor da princesa Friedrich Charlotte von Brandenburg-Schwedt. Nesta época, ele escreveu uma coleção de cartas que são chamadas Cartas a uma Jovem Princesa Alemã, que é uma coletânea grande de cartas. Por exemplo, os diagramas de Euler, que a gente chama de diagrama de Venn hoje em dia, aparece pela primeira vez a versão desses diagramas nessas cartas. Então, a carta escrevia sobre lógica, sobre física, sobre matemática em geral, e aí o Euler inventou esses diagramas para ensinar os silogismos de Aristóteles, aquela coisa lá, se todo homem é mortal e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal, essa coisa é, é, é típica, assim, é um típico exemplo do silogismo e como o Euler usou diagraminhas para dizer, pega todos os mortais, aí pega todos os homens, aí põe o Sócrates ali no meio. Então, o Sócrates está dentro do círculo que contém todos os homens e está contido dentro do círculo que contém todos os mortais. Então, portanto, o Sócrates é mortal. Mas, é claro, vai além disso, mas só um exemplo para entendermos que o Euler ele também tinha uma preocupação didática. Esse livro aqui de 1755, Institutiones Calculi Differentialis, ele era um livro didático. Ele é um dos primeiros livros didáticos de cálculo, que não é só uma obra, não é só resultados inéditos, mas era uma exposição
do que existia do cálculo até o momento, e Euler também tinha essa preocupação de tornar as coisas claras. Aí, em 1766, ele volta para São Petersburgo, exatamente por quê? O que aconteceu? Em Berlim, ele era certamente o maior matemático vivo naquela época, só que o, é, o, o Kaiser ofereceu o posto de presidente da academia, quer dizer, o posto maior dentro da academia, para o matemático francês Jean Leron d'Alembert. Então, quer dizer, preteriu o Euler, que era, num certo sentido, o candidato natural a ser o chefe, o presidente da Academia de Ciências de Berlim, em troca por um matemático francês que veio. Mas o Euler ele não abria a boca, ele não reclamava. Mas aí ele percebeu que a situação em Berlim ficou ruim para ele e ele retorna a São Petersburgo, que também o rei Pedro II já tinha morrido, agora era a rainha Anne, que era a rainha da Rússia, e que voltou a ter um certo apreço pelos como podemos dizer, pelos intelectuais, pela corte ter matemáticos, ter cientistas, ter filósofos, coisa diferente do Pedro, que ele meio que diminuiu o financiamento para esse tipo de coisa. Então, em questões de políticas de Estado. Então, em 1771, Euler perde completamente a visão de ambos os olhos. E aqui tem um ponto interessante. Lembra que eu falei no começo que o Euler ele tinha uma memória prodigiosa? Então, o Euler sabia que ele já estava perdendo sistematicamente a visão. Ele já tinha um olho só. Um olho já tinha perdido desde a da juventude. O que ele aconteceu? Ele começou a treinar sua mente para fazer cálculos totalmente de memória e ele começou a treinar os filhos para escreverem aquilo que ele falava, então, para sintonizar. Então, basicamente, o final da vida do Euler, os últimos anos da vida do Euler foram o Euler fazendo tudo de cabeça e ditando para os seus filhos escreverem. Isto era o Euler. Isso é 1771. Ele morre em 1883. Então, 12 anos da vida do Euler, ele totalmente cego e produzindo matemática, e fala que a taxa de produção do Euler de matemática era de em torno de um artigo por semana nesta fase. Ó. Euler não era um homem ordinário. Mesmo não conseguindo ver, ele não somente manteve, mas até cresceu, aumentou sua produtividade científica. No ano de 1775, por exemplo, ele escreveu, em média, um artigo por semana. Então, e aí, em 1773, morre a esposa dele, Catarina, e aí ele casa logo em seguida com a meio-irmã da Catarina, Gsell. Então, a segunda esposa dele foi irmã da Catarina, e aí é a esposa que ele teve até o fim da vida. E aí agora eu vou ler, basicamente, o último dia de vida do Euler, para a gente entender. 3 anos depois da morte da sua esposa, Euler casou com a sua meia-irmã e obtendo, assim, uma companhia que ele iria, uma companheira que ele iria ficar até os seus últimos anos. Isto foi até 18 de setembro de 1783. Naquele dia, Euler gastou tempo com seus netos e resolveu questões, se preocupou com questões associadas ao voo de balões. Isto era um tópico de interesse devido aos irmãos Montgolfier, que recentemente haviam levantado nos céus de Paris num balão de ar quente. Um evento
um evento testemunhado incidentalmente por um diplomata da nova nação americana, Benjamin Franklin. Após o almoço, Euler fez alguns cálculos sobre a órbita do planeta Urano. Sem dúvida, ele teria achado o comportamento de Urano uma rica fonte de novos problemas. Nas décadas seguintes, a órbita peculiar do planeta, analisada à luz das equações que Euler tinha deduzido, levou os astrônomos a reconhecer e descobrir o mais distante planeta, que é Urano, que é Netuno. Se Euler tivesse tido tempo, ele teria se desfrutado o talento, o desafio de achar um novo planeta matematicamente. Mas Euler não tinha mais esse tempo, não teve essa oportunidade. No final da tarde, daquela típica tarde de setembro, ele teve um AVC, uma hemorragia interna, que causou morte imediata. Então, e aí o Marquês de Condorcet escreveu um epitáfio, escreveu uma eulogia para o Euler, e aí tem essa frase: Il cessa de calculer et de vivre. Quer dizer, ele cessou de calcular e de viver. Então, esta é a vida do Euler. Então, eu gostaria de gastar o resto do nosso tempo nesta aula falando um pouco sobre a obra matemática do Euler, mas, como vocês viram, a obra matemática do Euler é extremamente, assim, gigantesca, que envolve desde teoria de números e análise. Ele foi o primeiro que criou a noção de cálculo de variações, tem a equação de Euler-Lagrange, ele mexeu, como falamos, com astronomia, mas, por exemplo, um dos pontos altos, acho que é a geometria. Euler escreveu sobre geometria, escreveu sobre topologia. Vocês sabem que, por exemplo, logo em Geometria Quantitativa 2, a gente aprende a fórmula do Euler para poliedros convexos, que é uma fórmula topológica. Aquele V menos A mais F na verdade, ele conta, num certo sentido, as dimensões dos grupos de homologia de uma determinada superfície, e isso vale para qualquer dimensão. Então, você tem a característica de Euler, na verdade, é uma coisa que é válida para qualquer dimensão. Em duas dimensões, quando você tem uma superfície, a característica de Euler, ela vai basicamente calcular o gênus da superfície, que é o número de buracos que a superfície tem. Mas vamos apresentar outras coisas interessantes do Euler. Então, eu vou começar com o problema de Basileia. Então, o problema de Basileia, mais uma vez, é saber quanto que vale esta série aqui, infinita, dos inversos dos quadrados dos inteiros. Então, esta era a pergunta. Então, alguns fatos. Primeiro fato, você pega um polinômio tal que suas raízes sejam a1 até a n e p de zero seja 1. Então, zero não é raiz. Então, isso aqui significa que zero não é raiz de p. Então, o p de x pode ser escrito dessa maneira. P de x pode ser escrito como sendo 1 menos x sobre a1, 1 menos x sobre a2. Veja que se você puser x igual a zero, isso aqui dá o produto de vários 1s. E se você colocar, por exemplo, x igual a qualquer um desses caras, vai ter um termo aqui que vai ficar 1 menos ai sobre ai, que dá 1 menos 1, que dá 0. Então, aí você conclui que essas são as raízes. Agora, você multiplicar tudo isso, você tem o primeiro termo, que você multiplica todos os 1s, aí você tem o termo que você multiplica todos os 1s, exceto em um das entradas. Então, você vai ter a soma dos inversos das raízes vezes x, menos a soma dos inversos das raízes vezes x. E aí depois tem outros termos, mas não interessa. Isso aqui basta para a gente. Isso é um fato importante. Próximo fato. A série da função seno. Então, isso aqui já era sabido. A gente falou na aula passada
do Leibniz, teve um jeito que ele calculou, depois na Inglaterra, o Taylor e o Maclaurin também descobriram uma outra forma de você fazer esse cálculo. Então, todo mundo naquela época já sabia que a série da função seno, que é como você expressa a função seno como uma série de potências infinitas, uma série infinita de potências. Terceiro fato, os zeros da função seno são dados pelos múltiplos inteiros de π. Então, a gente sabe como é que é a função seno, né? A função seno faz isso, para cá também, Então, aqui é zero, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 3π, aqui é menos π, aqui é menos 2π, e assim vai. Então, esses são os zeros da função seno. Então, isso também era conhecido, isso aqui já é conhecido há mais tempo. Próximo passo. Agora, o grande salto. Veja só que grande parte assim das ideias do Euler foram usar coisas que você tinha uma certa intuição para um número finito de termos, mas para o número infinito. Então, ele considerou que a série da função seno era como se fosse um polinômio infinito, com infinitos termos. Então, aí ele pegou a função seno, e aí ele considerou não o seno, mas seno de x sobre x, porque aí ele ia ter as propriedades as propriedades que apareceram aqui, porque o seno de zero é zero, né? Mas aí se você divide por x, aí o seno de zero sobre o seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso aqui dá 1, então aí ele poderia fatorar dessa maneira. Então, por isso que, ao invés de considerar a série do seno, ele considerou a série de seno de x sobre x, então aparece esse aqui, e aparecem potências pares. Ok? Então, isso aqui é só dividir por x toda aquela série do seno. Ok, então o que acontece com essa série? Essa série, então, as raízes são kπ, quer dizer, os múltiplos inteiros de π, exceto zero. Zero não é mais raiz. Então, exceto zero, todos os outros múltiplos inteiros de π continuam sendo raízes. E p de zero igual a 1. Então, ele escreveu. Então, aqui é o salto, né, que ele está usando aqui. Agora, ele está trabalhando da mesma forma que ele trabalharia com polinômio. Só que aqui não é um polinômio, isso aqui é um produto infinito. E ele não, a priori, assim, naquele tempo, não tinha ainda regras, assim, não tinha critérios de convergência muito bem definidos, assim, o que são critérios de convergência? A própria noção de limite não está totalmente estabelecido o que é um limite. Então, ele trabalhava meio formalmente, quer dizer, a intuição dele das coisas do finito, ele jogava para o infinito e vamos que vamos. Então, aí ele multiplicou, veja que tem, as raízes sempre aparecem aos pares, tem mais π, tem menos π, tem 2π, tem menos 2π. Então, ele juntou 2 a 2, formou esse novo polinômio, que é um polinômio na variável x ao quadrado, só para ficar parecido com aquele lá. Então, as raízes são exatamente esses números aqui, e aí, o que ele faz? Ele compara, então, esse polinômio, que é o seno de x sobre x, ele compara a série, né, que dada inicialmente, e esse polinômio. Então, ele agora, ampliando aqui, se você multiplicar, então dá 1 menos a soma de todas as raízes aqui. Então, 1 sobre π ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, π ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, π ao quadrado, etc. Isso aqui é o coeficiente, então ele está comparando os coeficientes. Então, o coeficiente de x ao quadrado aqui com o coeficiente de x ao quadrado aqui. Então, você chega à conclusão que 1 sobre 3 fatorial, que é 1/6, é igual a 1 sobre π ao quadrado, vezes, adivinha o quê? Exatamente aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero descobrir. Então, isso está aqui. Então, com isso, você tem que essa soma dá π ao quadrado dividido por 6. Então, veja aqui. Veja, esse é um resultado que é isso mesmo, mas esta prova do Euler não é considerada uma prova
uma prova rigorosa para os padrões atuais. Existem várias maneiras de você fazer isso. Tem vários caminhos. Por exemplo, você pode usar uma integral múltipla para calcular isto. Você pode usar série de Fourier, também dá certo. Então, tem um monte de versões de que dá certo este resultado. Então, mas esta prova mesmo do Euler não é usada mais hoje em dia. Mas eu queria parar aqui antes e fazer o seguinte comentário. Quando a gente trabalha com matemática, a gente tem que ter uma certa coragem para errar, no seguinte sentido: você sabe as coisas, você sabe que depois você tem que sempre, tudo aquilo que você faz em matemática, você tem que justificar, você tem que demonstrar, isso é bom. Mas tem horas que você não tem a resposta. Então você tem que se valer de coisas que você conheça anteriormente para tentar, a partir desse seu repertório inicial, abrir caminhos por onde você não conhece. Então esse é o objetivo, assim, da pesquisa matemática, é exatamente fazer esse caminho, esse desafio de, muitas vezes, ter a chance de errar, mas errando, tentar acertar. Então, aconteceu isso comigo. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu na minha pesquisa. Então, eu trabalho com álgebra de Hopf. Então, a álgebra de Hopf tem certas regras de como é que funciona as contas, mas é uma álgebra que tem unidade. Então, tem o 1. Então, se eu usar o 1, simplifica barbaramente um monte de coisa. Quando uma álgebra, quando o anel tem unidade, fica, ó, mamãozinho com açúcar. Agora, aí, um dia eu fui trabalhar com uns colegas em álgebra de Hopf de multiplicadores. E álgebra de Hopf de multiplicadores é quando você tira o 1. Quando você tira o 1, vira uma nhaca. Estraga tudo. Aí as regras são muito mais complicadas para você trabalhar com as operações que vão aparecendo, porque como não tem 1, então, na verdade, você não tem um elemento da álgebra, mas você tem que pensar ele como sendo um operador agindo na álgebra. Então, e aí você sempre tem que avaliar em alguém para saber o resultado. Então, esse é o ponto. Mas a gente precisava achar um jeito de como é que essa álgebra agia num determinado lugar. E eu sabia fazer isso com álgebra de Hopf. Então, eu lembro que eu cheguei para os meus colegas que a gente estava trabalhando, eu falei assim, o que eu vou escrever aqui nessa lousa agora está errado, mas é isso que a gente tem que procurar. Aí eu escrevi a fórmula do jeito que funciona em álgebra de Hopf. Então, aí eu falei assim, o que a gente tem que achar é o equivalente disso aqui nesse contexto. Aí meus colegas eram bons pra caramba, assim, nessa tecnologia de álgebra de Hopf de multiplicadores, eles foram lá e conseguiram, cravaram mesmo, o que tinha que achar, estava lá. Então, mas você então você tem um contexto onde você conhece a coisa, onde você tem um certo domínio das técnicas, tem uma certa intuição, você tem um certo repertório de resultados que existe naquele contexto, e aí você quer passar por uma terra de ninguém, por um lugar mais árido, que as coisas são mais difíceis e que você não sabe os contextos e que você não sabe que tipo de resultado você esperar. Mas se você conseguir olhar para alguns daqueles resultados e tentar imaginar o que ele significaria nesse contexto mais amplo, mesmo que aquilo depois não é aquilo mesmo. Você demonstra depois que aquilo não faz sentido, que está errado, ok, então volta para o ponto inicial. Isso pode acontecer muito, por exemplo, em álgebra, mas tem uma certa plasticidade, por quê? Porque você nunca vai trabalhar com somas infinitas, com coisas assim, com limites. Enquanto em análise,
você passar de uma coisa que é finita, por que é uma série infinita? Uma série infinita, você está somando infinitos termos. Isso não faz sentido. O que faz sentido é você pegar, truncar até um certo momento. Então, qualquer truncagem, mesmo que seja no termo 1.599.845.427, tudo bem, você tem esse número de termos, você consegue fazer essa conta, dizer quanto que vale, isso vai dar um número, mas infinito não. Então, você tem que ter um jeito de controlar a sua chegada no infinito a partir dessas somas com cada vez mais termos. Então, na verdade, você vai falar que a diferença pega um termo que vai até n, uma soma que vai até n termos, e outra que tem m termos. Se você faz a diferença, então essas diferenças, não importa qual mn, tem uma hora que fica pequenininho. Então, esse é o seu controle que você tem para a série. Isto o Euler não tinha. Então, essas coisas de convergência, essas coisas que a gente trabalha com epsilon e delta para falar de série, que vocês viram em análise na reta, no começo de análise na reta, em análise na reta eu acho que tem em parte de séries, né? Eu estou enganado? Vocês que fizeram análise na reta? Tem, professor. Tem um pouquinho de séries no começo, logo no começo do curso. Então tem uns critérios para entender como é que a série converge, o que significa absolutamente convergente. Então, essas coisas são complicadas hoje, então, naquele tempo, não tinha esta linguagem para discutir. Então, o Euler, ele basicamente se baseou na sua intuição gigantesca, no seu repertório que ele tinha das coisas que ele conhecia, e ele foi bem sucedido, porque assim, você pode se bater com uma coisa que não é convergente, por exemplo, e muitas vezes, em alguns momentos, ele fez contas com séries que não eram convergentes, mais ou menos assim, fazendo de conta que fossem, mas aí são contas que são proibidas de serem feitas, mas mesmo assim o Euler acabava acertando, só para a gente ter ideia assim, da versatilidade do Euler. Então, esse resultado aqui é um resultado ainda, num certo sentido, da juventude do Euler, que lhe deu, num certo sentido, uma fama internacional. Assim. O Euler é realmente, eu acho que naquela época, o próprio Bernoulli reconhecia já o Johann, que ele ia mais longe do que ele próprio. Então, assim, para a gente ter uma ideia da importância do Euler, e esse era um problema que realmente teve uma solução inusitada. Vamos para a próxima contribuição do Euler, que é o problema das pontes de Königsberg. Königsberg era uma cidade que era localizada na Prússia Oriental. A Prússia Oriental hoje está dentro do território da atual Rússia. E hoje essa cidade chama-se Kaliningrado. Então, basicamente, o que essa cidade tem? Ela tem 2 ilhas fluviais, tem um rio que passa no meio e tem um conjunto de pontes. Na verdade, mais ou menos o mapa é isso. Assim, aqui eu fiz um mapa, eu tinha feito um mapa meio esquemático, mas o que acontece é isso. Tem esta ilha fluvial. Aqui até, depois que eu li esse mapa, até fiquei em dúvida se isso aqui é uma ilha fluvial ou se isso aqui realmente é uma bifurcação dos 2 rios que se encontram aqui. Por exemplo, se a corrente fosse para baixo, aqui poderia ser o encontro de 2 rios e que tinha esta ilha fluvial. Aí eu estou em dúvida se esta ilha daqui é uma ilha fluvial ou se ele é um pedaço de continente e esse aqui são 2 rios diferentes, ou se ele é uma ilha fluvial e esses 2 ramos aqui se encontram e são, na verdade, o mesmo rio. Eu não sei dizer. Pelo mapa aqui não dá para... Mas, ó, você tem uma ilha que tem essas pontes aqui, que eu estou marcando, talvez vou pôr uma cor mais berrante, ó. Aqui, 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 aqui. Tem uma ponte, tem 2 pontes aqui, e tem uma ponte que liga essas 2 ilhas. Então, essas são as pontes. Então, fica igual esse esquema que eu tinha feito aqui para vocês. Então, são, na verdade, 7 pontes, e aí tinha
uma brincadeira que os membros, os habitantes da cidade faziam. Será que eu posso partir de algum lugar? Vamos supor que eu estou aqui, aí eu começo a atravessar as pontes, aí eu entro, sei lá, aqui, aí eu venho, sei lá, para cá, e aí volto aqui, sei lá. Será que eu consigo atravessar todas as pontes sem que eu tenha que cruzar 2 vezes a mesma ponte? Eu consigo andar por exemplo, esse caminho que eu fiz, essa ponte ficou de fora, por exemplo. Então, a pergunta era basicamente assim, será que eu consigo dar um passeio e atravessar todas as 7 pontes apenas uma vez cada uma? Então, esse era o problema. E aí, o Euler percebeu, o que importa é você saber quais são os pontos de terra. Então, aqui, vamos dizer que isso aqui é a margem superior, vou colocar assim, superior, a margem inferior. Então, isso aqui é a ilha 1, isso aqui é a ilha 2. Então, porque assim, não importa o que você faz enquanto você está andando na Terra, isso não, a única coisa que importa é como que você anda nas pontes. Então, eu vou até duplicar esse aqui. Peraí. Então, vamos apagar esse aqui. Como é que é? Então, você tem 2 possibilidades possíveis. Então, a primeira possibilidade então, 2 possibilidades. Então, ou você pode fazer assim, partir de um ponto e terminar no mesmo. Isso é uma condição. Então, o que acontece? Para você fazer um caminho fechado, um caminho que saia de um ponto e chegue nesse mesmo ponto, quer dizer, mesmo ponto significa ou você sai da ilha 1, ou você sai da ilha 2, ou você sai da margem superior, da margem inferior, você anda e no final você está lá de novo. Você vai chegar no mesmo lugar. Então, significa que você vai ter que sair e entrar de cada lugar. Então, você tem que sair por um lugar, uma ponte, e entrar pelo outro. Em qualquer lugar que você... Vamos supor que você saiu daqui. Então, eu saí daqui, vamos fazer um caminho possível aqui. Então, saí aqui. Se eu entro num lugar, eu saio. Se eu entro, eu tenho que sair. Se esse aqui não é o ponto final, então tem que ter pelo menos 2 pontes. Então, cada vez que eu passo por um ponto, tem que ter um par de pontes diferentes para eu conseguir entrar no lugar e sair daquele lugar sem ter que repetir pontos. Então, para todos os pontos intermediários, teria que ser um número par, inclusive para a chegada, teria que ter um número par de pontos, um par de pontes chegando ou saindo do lugar que eu quero para que eu conseguisse, porque eu tenho que sair primeiro, dar a volta tal, e chegar. Não importa quantas vezes eu passo intermediariamente, mas cada vez que eu passo intermediariamente, eu tenho que entrar e sair de novo. Então, tem que ter um par de pontes. Então, na verdade, todos os vértices teriam que ser par. Ser pares. Então, mas aqui, ó, veja só que aqui é ímpar. Aqui é ímpar. Tem um número ímpar de entradas, aqui é ímpar. E aqui é ímpar. Então, já mais ou menos dá para perceber que não dá para fazer isso por causa daquilo que eu falei. Em qualquer caminho intermediário, que não é nem o ponto final, nem o ponto inicial, teria que ter um número par. Mas, por exemplo, qual que é a situação 2? Partir de um ponto e chegar e terminar em outro. Então, nesse caso, o ponto de partida vai ter a primeira ponte que eu atravesso, depois eu posso ir
passar de novo naquele lugar, mas eu teria que ter uma ponte de entrada e uma de saída, então, na verdade, teria que ter um número ímpar. E o lugar de chegada também teria que ter, no final, a última ponte que eu atravesso é a última ponte de todas, então não importa quantas vezes eu passei por lá, que cada vez que eu tivesse passado por lá antes de terminar o meu trabalho, eu teria que entrar e sair. Então, o lugar de chegada e o lugar de partida teriam que ter 2 vértices ímpares e os outros pares. Porque, de novo, no meio do caminho, cada lugar que não é nem minha saída, nem minha chegada, eu tenho que chegar lá e sair. Então, tem que ter um par de pontes cada vez que eu passar por lá. Então, teria que ter o número de par de pontes. Mas como aqui todos os vértices são ímpares, então é impossível fazer um caminho, um caminho do jeito que os habitantes de Königsberg achavam que dava para fazer. Então, mas olha só, uma das coisas geniais é exatamente perceber que o que importava eram as inter-relações entre os pontos e não propriamente a configuração. Porque, veja, a Königsberg era uma cidade assim, tal, toda complicada. Então, podia ser que a geometria dela influenciasse, que essa ilha é quadrada, aqui acontece assim, mas não. Tão somente o que importa, toda essa margem superior aqui é um ponto. Não importa se eu entrei, meu caminho fosse passar por essa ponte, dar uma volta aqui nessas ruas e fazer uma comprinha aqui, parar no restaurante para comer, depois voltar e atravessar essa ponte, aí entro aqui numa igreja. Não importa o que eu fiz aqui dentro dessa ilha, ou o que eu fiz na margem superior, na margem inferior, isso está totalmente descartado, é totalmente irrelevante para o problema em si. Então, eles podem ser transformados em pontos. E as pontes, na verdade, são simplesmente segmentos que ligam os pontos. Então, esse aqui é o início da topologia. E num certo sentido, assim, da topologia e também podemos dizer da teoria dos grafos, né? O que importa são as inter-relações entre vértices e como as arestas se compostam, então, importa. Então, esse num certo sentido, é um problema que vai além daquele do senso comum, e ele mostra que o conceito de, assim, os problemas, muitas vezes, eles precisam de você ter uma compreensão, de fato, o que acontece nas profundezas daquele problema, você reconhecer realmente quais são as variáveis envolvidas, quais são exatamente os pontos que são relevantes e aquilo que você pode ver como dados que podem ser irrelevantes, que podem ser tirados da resolução do problema. Então, isso é interessante. A ponte de Königsberg ensina muita coisa para a gente no próprio modus operandi de fazer matemática, de entender matemática, de resolver problemas, de caçar caminhos para resolver problemas. Vamos adiante. O último ponto que eu quero falar, que eu acho que é o mais bonito de todos, na minha opinião, assim, uma das coisas mais lindas que o Euler fez foi a criação do que a gente chama hoje de teoria analítica de números. Teoria analítica de números é um negócio que parece uma contradição em termos. Por quê? É o mesmo que você pegar, eu já falei disso, assim, você pegar um balão de chumbo, ou você pôr um rinoceronte epilético numa loja de cristais finos, ou você tomar quick de morango com murcilha de porco, ou buchada de bode com todinho. Então, são coisas que parece que não combina. O professor do rinoceronte foi o melhor.
O que é? Do rinoceronte, uma laje de chupetinos. Todos são muito bons, mas quando eu ouvi do rinoceronte, esse eu vou anotar, porque eu gostei muito. Então, coisas que não dá certo juntos, parece. Por quê? Análise tem a ver com infinitesimal, tem a ver com limite, com coisas pequenas, com desigualdades, com estimativas de desigualdades, estimativas de norma, coisas assim, muito... É um trabalho muito técnico e envolve basicamente um conhecimento profundo da estrutura dos números reais. Já estou fazendo aqui um discurso anacrônico. Claro que não era esse o tipo de versão que eles conheciam de análise, mas de qualquer forma a análise para eles era cálculo diferencial integral e fazer aquelas contas e basicamente usando infinitesimais. Por outro lado, você tem teoria de números. Teoria de números tem a ver com números inteiros, então tem a ver com a estrutura dos primos, com divisibilidade, com, assim, como que os primos se distribuem na rede. Então, tem vários teoremas que têm a ver com uma coisa discreta, porque tem a ver, basicamente, com o conjunto dos números inteiros. Então, de um lado, você tem técnicas que envolvem o conjunto dos números reais, que é uma reta contínua. Do outro lado, você tem técnicas que envolvem números inteiros, que é um conjunto discreto. E, basicamente, teoria analítica de números, você usa técnicas do lado de cá da análise para ajudar a reconhecer coisas que estão no mundo da teoria de números. Isto é, para mim, fantástico, assim, no sentido de como que essas coisas podem andar, como que elas podem estar juntas em alguma maneira. Então, vamos tentar entender a origem da teoria analítica de números a partir do exemplo da função zeta. A função zeta aqui é a função zeta de Euler. Depois, obviamente, o Riemann vai dar um salto grandioso a respeito disso, e tem um problema aberto até hoje a respeito da função zeta de Riemann, que é a hipótese de Riemann. Então, quer dizer, está aí até hoje coisas que começaram ali, no Euler. Só para quem tiver interesse, eu pus no Moodle, lá na nossa semana, que a gente está estudando, que está em azul, tem um PDF da dissertação do Prof. Mate da Helena, que foi minha aluna, e que ela fez a dissertação dela sobre a função zeta do Euler e do Riemann. Assim, a gente falou mais do Euler, deu para fazer contas bem direitinho, porque aí era aquela coisa de como é que provava convergência das séries, e assim, você vê que a hora que chega na parte da análise é chatinho, assim, é muito enjoado de fazer, mas está lá. E depois tem ainda a parte da variável complexa, que aí é mais complicado, mais complexo, mas de qualquer forma a gente conseguiu pelo menos mostrar que a função zeta era analítica, exceto no polo que era 1. Então, basicamente, esse é o trabalho dela. Para vocês verem que como que acaba sendo muito de analítico, mas vamos ver o que tem a ver com teoria de números. Então, vamos começar com a série. Então, a gente falou do problema de Basileia. Então, Basileia era o problema quando você tinha S igual a 2. E isso aqui era π ao quadrado sobre 6. Então, o fato é, o Euler já sabia que esse tipo de série convergia para S maior que 1, real. Aqui estamos sempre falando de coisas reais. Não tinha complexo ainda aqui envolvido. Então, como é que fazia? Você pode comparar aqui com o gráfico da função y igual a 1 sobre x a s. Aqui é o 1, número 1, 2, 3, 4. Então, você tem aqui, a série é a soma das áreas desses retângulozinhos. Então, aqui eu estou fazendo para o caso, aqui eu estou fazendo 1 sobre x ao quadrado, no caso, eu estou fazendo aqui o Basileia, mas, na verdade, para qualquer S maior que 1, o raciocínio é o mesmo. Então, você tem a soma das áreas desses quadradinhos, então, que ele é menor que 1, que esse retângulo aqui, que é um quadrado de tamanho 1, mais a integral de 1 para frente
da função 1 sobre xas. Então, essa série é menor que esse valor. Agora, quando S é maior que 1, isso aqui dá x a 1 menos S, então, nesses dois pontos. Então, quando o x tende a infinito, 1 menos S, então 1 menos S é menor que 0, então x a 1 menos S, quando x vai para infinito, isso daqui vai para 0. Então, na verdade, só precisa saber quanto que ele vale no 1. Então, e dá esse resultado aqui. Então, com isso, e como com isso a gente sabe que essa série aqui não diverge, ela converge. Então isso o Euler já sabia mais ou menos comparar com integral e tinha um critério mais ou menos interessante para dizer assim, a gente sempre vai achar números para esse S maior que 1. Ok? O que acontece quando S é igual a 1? Quando S, deixa eu só colocar aqui. Tá. Então, o que acontece? Então, ele diverge para S menor ou igual a 1. Então, vou fazer aqui. Primeiro, para S igual a 1. Então, para S igual a 1, isso daqui é a série harmônica. Na verdade, aí a gente já sabe que isso aqui diverge. Então, aí... E assim, a única coisa que fica... É verdade isso aqui, mas, por exemplo, para S igual a 1, você pode pensar da seguinte maneira. Aqui está a série, né? Mesma coisa. Então, ela é... Mas se você pode pensar esses outros bloquinhos aqui da seguinte maneira. Vamos trocar de cor. Esses bloquinhos aqui. Então, com isto, você vê que a série... porque aí você despreza esse bloquinho aqui, porque você pode fazer a conta assim também. Ó, aqui está a série. Aqui é 1 mais 1 meio mais 1 terço. Eu estou pegando para frente. Então aí a série, eu vou apagar aqui, fica maior. Então aqui fica maior que a integral de 1 até infinito de dx sobre x, que é o logaritmo de x entre 1 e infinito, mas isso aqui é infinito. Porque o logaritmo cresce infinitamente. Então, quer dizer, tem duas formas de ver. E para S maior que 1, para S menor do que 1, também isso aqui vai explodir. Então, só para entender que então ela converge. Então, converge para S maior que 1, diverge S menor ou igual a 1. Então, vamos continuar aqui a história. Então, a gente pode definir para S maior que 1 essa série aqui. O S, que ele chamou de zeta de S, é a soma dos 1 sobre n, dos inversos das potências S-ésimas dos números naturais não nulos. Então, vamos lá. O que isso dá? Então, para qualquer n maior que 1, um fato importante. Para qualquer n maior que 1, existe uma única decomposição em fatores primos. Então, todo número natural maior que 1 pode ser decomposto de maneira única em fatores primos. Então, agora vem o grande salto. Então, ele está escrevendo essa série. Então, veja assim, todo número aqui que está aqui, por exemplo, 1 sobre NAS, vai aparecer daquela forma. 1 sobre P1 elevado a alfa 1 vezes S, P2 elevado a alfa 2 vezes S, até PK elevado a alfa K vezes S. Então, no final das contas, são produtos de potências de P, e aí, então, para todos os primos. Então, se eu escrever essa série aqui, 1 mais 1 sobre 2AS, 1 sobre 2 a 2S. Então, quer dizer, eu estou pegando 1 sobre 2AS e estou elevando a uma certa potência, uma certa K, e estou somando sobre todo K de 0 até infinito.
Aqui eu estou fazendo mesmo com 3, com 5 e com todos os primos. Então, esse produtório aqui vale para todos os primos. Então, ó, veja que isso aqui é uma coisa que ele teve essa intuição, mas provar isso aqui é um caos, assim. Provar isso aqui é difícil, assim. Assim, quem tiver interesse pode dar uma olhada lá na dissertação da Helena, porque aí você tem que controlar com uma quantidade finita de termos do lado de cá, quantidade finita de fatores e finita de termos em cada um, porque cada um desse aqui é uma série infinita. Então você tem um produto infinito de séries infinitas. Então você tem que ter um jeito de controlar quantos primos você vai pegar e até que potência desse primo você vai pegar lá dentro. Então, essas duas coisas tinham que estar controladas e do lado de cá o número de termos. E aí você tem que ver que essa aqui para S maior que 1 você sabia que convergia, então você conseguia mais ou menos ver que esse cara aqui era uma sequência que também convergia e para o mesmo valor. Dá um trabalhinho. Mas vamos lá. Então, cada um desses caras aqui é uma série geométrica infinita. Então, eu posso transformar cada um daqueles parênteses, já posso escrever, porque é uma série. Lembre que se você tem uma série 1 mais Q ao quadrado, mais Q ao cubo, mais para Q menor que 1, isso daqui dá 1 sobre 1 menos Q. Basicamente, eu estou usando esse fato aqui para todas essas séries infinitas que estão aqui, que são séries geométricas. Então, você tem esse produtório. Então, no final das contas, você tem que a série, esse aqui, o zeta de S, ele é igual a essa série aqui, que é igual a esse produtório infinito, que é um produtório sobre todos os primos. E aqui a gente para e vê claramente esses dois lados do mundo. Do lado de cá, nós temos a análise. Não, na verdade, nós temos análise nos dois, porque para você definir esse negócio aqui também precisa. Mas você tem análise, você tem as séries infinitas. Aqui você tem o lado analítico. Aqui você tem teoria de números. Por quê? Porque aparece uma coisa que está relacionada com primos, teoria de números. Então, no certo sentido, você teria o contínuo versus o discreto. Discreto, assim, claro, de novo, tanto esse lado como esse lado são limites, então tem técnicas analíticas. Mas desse lado de cá, você pode pensar, é uma série, você está pensando quanto que converge, quanto não, enquanto lá de cá tem uma relação explícita com os números primos. Nós temos que números primos. Então, por exemplo, a teoria da função zeta após o Euler com o Riemann ficou ainda mais divertido, porque o que basicamente... Aqui eu já posso até encerrar a minha apresentação, porque essa é a última transparência. Mas o que realmente tem na teoria, na função zeta de Riemann? Assim, depois que Gauss foi o primeiro a tentar estudar o seguinte problema: quantos números primos existem de 1 até um certo número n? Então, basicamente, ou até o número real x. Então, na verdade, quantos números primos existem até o número real x, a partir de 1. Então, isso é uma função. Então, ele queria estimar o valor dessa função conforme eu fosse aumentando. Então, ele está querendo saber o valor assintótico, qual que é o comportamento assintótico dessa função. E isso, ele conseguiu uma função que, na verdade, era a integral de 1 sobre o logaritmo, então, integral de x sobre o logaritmo de x. Esse era seria a função que mais passaria perto dos pontos. Mas, assim, a
a função zeta, os zeros da função zeta, então, em algum momento, o Riemann, ele trabalhou com esse problema, e aí o problema da distribuição é que é o seguinte, se os zeros da função zeta de Riemann estão realmente sobre o eixo real igual a meio, então tem uma função que vai passar exatamente, porque a função π de x, que é quantos primos existem até x, ela é uma função degrau. Assim, até 2 existe um primo, até 3 já é 2. Aí depois em 4 continua 2, aí em 5 muda para 3, aí em 6 é 3, em 7 muda para 4, em 8 é 4, em 9 é 4, em 10 é 4, em 11 é 5, e assim vai. Então ele é um degrauzinho que vai crescendo. Então, enquanto uma função daquele tipo é uma função contínua, mas se você pegar e decompuser essa função, na verdade, em modos de Fourier, quantos mais modos você soma, mais próximo vai estar desse degrauzinho. Basicamente, essa é a ideia de você comparar as duas coisas, e se todos os zeros da função estão naquela reta, então isso significa que a função é exata, quer dizer, você consegue uma função exata que passa exatamente por aqueles degrauzinhos. E isso daria uma previsibilidade de quantos primos existiriam até um certo número para qualquer número. Você poria lá e você teria essa informação. Então, por isso que parece que esse é um problema sem relevância, mas por que ele é um problema relevante, inclusive, para aplicações práticas? Porque quando você faz criptografia, você usa primos grandes. Então, na verdade, o que é uma chave criptográfica? Você pega 2 primos grandes, você multiplica eles, então dá um primo gigantesco. E você dá esse número para as pessoas. As pessoas têm que codificar, no certo sentido, tem que usar aquele primo para codificar o seu texto de uma forma, usando aquele produto 2 primos. Mas só você tem o outro número primo que no certo sentido, vai, a hora que você dividir por ele, vai pegar aquela mensagem e transformar ela na coisa que realmente era no começo, quando ele passou por aquele código, você vai lá e tira, no certo sentido, tira o cadeado e você tem a mensagem decodificada. Então, quer dizer, se você sabe quantos primos tem um determinado tamanho, então você consegue mais ou menos fazer uma busca mais rápida por primos que talvez sejam os candidatos a serem os 2 fatores daquela fatorização. Então, você tem um número assim grande, que é um produto de 2 primos, você quer saber quais 2 primos, mas aí você teria, no certo sentido, uma forma mais rápida de passar por quais são os candidatos a esses primos. Então, basicamente, essa é a ideia principal desse... Por que a hipótese de Riemann talvez fosse importante, inclusive, para hackers. Não sei se vocês lembram de uma série chamada Numbers, que era um matemático, que ele era irmão de um agente do FBI. Aí tem um episódio que exatamente tem um matemático que tinha sido assassinado, e aí o irmão dele, né, que ele é matemático, mas ajuda o irmão que trabalha no FBI, ele estava trabalhando com a hipótese de Riemann, e aí ele explica mais ou menos o porquê que era bem divertido, e assim, tinha alguma matemáticazinha, claro, bem simplificada, mas nesse ponto ele falou umas coisas interessantes, assim, foi interessante. Mas eu também deixei alguns vídeos que vão aparecer, eu acho que não apareceram ainda, porque estão na época do Riemann. Eu não sei se eu já abri até o Riemann, que aí vai ter coisas sobre a hipótese de Riemann lá no Moodle para vocês assistirem vídeos do YouTube. Mas voltando a falar da coisa da teoria analítica de números. Um dos resultados fascinantes da teoria analítica de números, um dos primeiros resultados que inclusive, motivou o
Riemann a entrar nessa seara foi um resultado de Dirichlet. Dirichlet provou a seguinte coisa. Você pega uma progressão aritmética, então, progressão de tipo A0 mais Rn. Se o MDC do A0 e do R, do primeiro termo da razão, for 1, quer dizer, se eles forem primos entre si, então nessa progressão aritmética vão existir infinitos números primos. Esse teorema, de novo, vamos pensar assim, deixa eu só... Eu vou aqui. Então, o que o teorema do Dirichlet está dizendo é o seguinte, vamos pegar aqui uma progressão aritmética. 2 mais 5n. Então para n, pegando os naturais. Então, eu sei que dessa aqui vão existir infinitos números primos dessa forma. Você pegar 4n mais 1. Então, vão existir infinitos primos dessa forma. Claro, isso aqui eles já sabiam antes, mas, por exemplo, na verdade, qualquer coisa, tipo A mais Rn. Então, se o MDC de A e R é igual a 1, existem infinitos primos desta forma. Então, isso é um teorema fantástico, e, no certo sentido, esse teorema ele é a origem também da teoria de representações de grupos. Então, não só ele envolveu na verdade, passa por a coisa de fatorar a função zeta. Na verdade, Dirichlet inventou as funções L, da qual a função zeta é um exemplo particular para resolver esses problemas aqui. E aí, mas na hora que ele fez da função L, ele basicamente introduziu a noção do que é um caráter de um grupo. Então, a teoria de representações de grupos teve seu início também com esse teorema do Dirichlet. Então, é uma pedra angular na fundação de várias áreas da matemática. Isso já quase um século depois do próprio Euler. Quer dizer, dentro da linha do tempo, o Dirichlet já é década de 40 ou 50 de 1800 e pouco, enquanto aqui estamos falando de 1770 e pouco, então tem pelo menos meio século de diferença entre o Euler e o Dirichlet e o Riemann nessa história da teoria analítica de números. E eu sou fascinado por essa coisa da relação entre o discreto e o contínuo. Eu orientei recentemente uma outra aluna do Prof. Mate também, aí falando sobre os números de Bernoulli, que também é os números de Bernoulli, eles aparecem quando você tenta somar as potências enésimas de número. Então, você pega soma de todos os quadrados, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais até n ao quadrado. Então, tem uma fórmula. Aí 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais até n ao cubo. Tem outra fórmula. Então, quando você vai expandir essas fórmulas, vão aparecendo coeficientes que são exatamente o que se chama de números de Bernoulli. Mas esses números de Bernoulli têm uma função geradora, que depende de exponencial, a função exponencial. Então, tem uma série infinita, cujos coeficientes são exatamente os números de Bernoulli. Então, coisa bacana. Então, num certo sentido, assim, a função geradora é uma coisa interessante, porque, de um lado, você tem uma sequência de números. Então, você tem você tem um conjunto discreto de informações. Então, você tem A1, A2, A3. Do outro lado, você tem uma série de potências, que é uma função. Então, você tem A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo. Então, essa é uma série que dá uma função f de x, que você pode derivar, que se ela é uma série infinita, então ela é C infinita, então ela é derivável quando você quiser, você pode integrar, você pode fazer o caramba com ela, desde que esteja dentro do intervalo de convergência. Então, de um lado, você está usando técnicas de cálculo, de análise, do outro lado, você tem as propriedades dos números. Por exemplo, a sequência de Fibonacci, dá para você escrever. Acho que a sequência de Fibonacci, a função geradora é tipo 1 sobre
1 mais x ao quadrado. Tem a ver com, acho que aquele polinômio que tem a raiz, o número de ouro como raiz, a função geratriz dos números de Fibonacci. Então, quer dizer, aí das propriedades da função geratriz, como é que ela se comporta com a derivada, tal, como é que você multiplica, como é que ela eleva ao quadrado, vai aparecendo teoremas interessantes envolvendo os números de Fibonacci. Então, as coisas assim, vão e voltam. Então, quer dizer, você sair do contínuo e ir para o discreto, e sair do discreto e ir para o contínuo, e ter essas duas coisas como uma ponte unindo esses dois mundos, e isso a gente deve fazer em todas as áreas da matemática. A matemática não deve ser como um monte de ilhas, estanques separadas, assim, por mares do desconhecido, mas deve ser ilhas com pontes entre elas, em que você pode ir de um para o outro, assim, e fazer essas interconexões entre coisas que a priori poderiam não ter nada a ver, mas, na verdade, a gente acaba descobrindo na matemática que muitas coisas que aparentemente não tinha nada a ver, tem tudo a ver. Então, esse é assim, o labor matemático. Mas eu falei muito, então, gostaria de... Assim, porque o Euler, eu falei de uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu acho que, se não causar emoção em vocês, de um grande homem desse, então gostaria de ouvir um pouquinho sobre vocês, sobre a sua opinião sobre o Euler. Me senti péssima, né, professor? Deu um cara desse, né? Eu comecei a ler já ali, o cara tinha feito um monte de coisa. Comecei cada vez a me sentir pior. Falei, nossa, o cara sabe de até lá, física, né, matemática e até medicina e não sei o quê. Eu não consigo nem saber a matemática direito, o cara sabe de tudo. Mas eu achei surpreendente mesmo, assim, eu não sabia de tudo. Eu lembro o professor falou até das pontes aí da matemática, e daí eu ia até brincar igual as pontes ali do probleminha dele, né? Que não, né, que ele... E eu lembro que eu já tinha ouvido falar, eu até fiquei buscando na minha memória se foi o professor que falou, porque eu lembro que eu ouvi numa aula que não era a respeito daquilo, algum professor comentou, e eu achei interessante. Eu lembro que eu fui atrás depois para ver como que funcionava, tal. Eu falei, nossa, que problema legal. E eu fui anotando algumas coisinhas, assim, enquanto o professor foi falando, né? Primeiro que era isso, que ele fez muita coisa, que me surpreendeu muito, assim. Eu já, né, claro, a gente já tinha ouvido falar dele, mas eu não sabia que era tanto. Vamos colocar assim, quando eu vi o tanto de trabalho que ele escreveu ali, tanto de livro, fala aí mais de 500 coisas, né? E eu fiquei bem surpresa. E daí o professor até falou uma hora, vamos falar de algumas coisas dele, né? Até porque se a gente fosse falar de tudo, acho que ia ficar... Acho que dava a graduação toda, sei lá. Sim. E uma coisa que eu... que no livro fala... o professor falou do outro Bernoulli que morreu... Bernoulli, né? Que morreu. O Nicolau. Na verdade, o Nicolau era o irmão do Daniel, mas tem uma árvore genealógica do Bernoulli. Vou gravar. Eu me perdi no meio, porque o professor falou os nomes que eu não tinha visto ainda, daí fiquei pensando, será que foi o antes ou depois esses nomes, né? Aí eu percebi que, pelo jeito, a família deve ser bem... Sim, na verdade, assim, tem uma... Assim, o Johann e o Jacob eram irmãos que eram filhos de um Nicolau. Tem um Nicolau antes deles ainda. Aí o Johann e o Jacob, mais ou menos, são contemporâneos do Newton, do Leibniz. São mais velhos, já eram velhos quando o Euler era adolescente, quando ele começou. O filho do Johann, o Johann teve 2 filhos, o Nicolau e o Daniel. E teve mais, eu acho que teve um terceiro filho. Mas o Daniel e o Nicolau, o Daniel Bernoulli foi muito amigo do Euler durante a vida inteira. E o Nicolau e o Daniel foram para a Rússia, e o Nicolau morreu lá na Rússia, e o Daniel chamou o Euler para ir para a Rússia. Sim. É que o professor falou que ele morreu de apendicite, acho, né? Apendicite. No do Boyer fala que ele morreu afogado. Eu fiquei muito surpresa, assim, porque... Peraí, deixa eu... peraí. Ele tava com uma crise de apendicite, foi tomar banho na banheira, e aí... E se afogou. Peraí, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver se... Johann Sundan... Peraí. Não é. Acho que eu vi isso no Wikipedia, que talvez pode estar errado. Então,
Peraí. Eu não sei, né? Pode ter. São Petersburgo. Às vezes. Johann Bernoulli teve dois, tô lendo da Wikipédia. Os dois filhos de Johann, Daniel e Nicolau, entraram em serviço da Academia Imperial da Rússia, em São Petersburgo, em 1725, deixando Euler recomendo com que eles deixando Euler, mas com a certeza de que eles recomendariam eles para a rainha quando estivessem lá. Em 31 de julho de 1726, Nicolau morreu de apendicite após... está escrito aqui, mas aí agora você me deixou em dúvida, porque isso é o que eu li aqui na Wikipédia, mas a Wikipédia não necessariamente pode ser realmente uma coisa assim 100%. Esse que é o problema. A gente tem tanta informação, mas aí a gente, para ir atrás da informação, o que é. Mas no livro que você leu, que fala que ele morreu afogado, o Boyer? No Boyer, da matéria. Tipo, a maioria, assim, às vezes uma datinha ou outra, mas bem perto. A história ali, né, que o professor contou no começo, tem ali também no Boyer, né? E daí da cegueira e tudo mais, né? De perder a visão. Mas só isso aí que na hora que o professor... Porque até o professor falou na hora, o professor falou assim... E aí ainda bem que ele ele saiu da medicina. E falou, graças a Deus que ele fez isso. E pelo que eu tinha lido no Boyer, eu tinha entendido que ele conseguiu fazer isso porque o outro cara tinha morrido. Daí eu não sei se foi também uma interpretação errada minha. Pelo que eu entendi também, que o irmão do Daniel morreu lá, então aí ficou um posto vago. Aí ele, acho que por causa disso, ele pediu porque na verdade não era ele que podia, ele tinha que pedir lá para o rei, para a rainha, para convidar o Euler para vir assumir. Só que parece que o Euler tinha sido convidado primeiramente para o cargo de médico lá mas aí ele teve que aprender medicina assim da noite para o dia, mas aí chegou lá, Te na vira. verdade, o cargo de matemático, aí não precisou, na verdade, servir como médico. Então, mas é isso, mas não sei, realmente, o que eu tinha era o Dunham, que eu tive que, assim, eu peguei, mas eu tive que ler meio na diagonal também, porque eu estava escrevendo, fazendo aqueles slides, tá, preparando, lendo aqui, na Wikipédia, buscando figuras para colocar na minha apresentação, então, não, assim, realmente não deu para... Eu até tenho vontade de pegar de novo esse livro, ler. Eu li, assim, é claro que tem coisas assim que você pega esse livro, ele faz contas com um certo nível de detalhes, mas às vezes ele faz a conta, ele tenta fazer a conta da forma como o Euler fazia, e fica difícil de entender também por causa daquela coisa, o jeito que ele pensava, o jeito que ele fazia, que já é diferente do jeito que a gente imaginava. Tanto que eu falei, assim, se você quer entender, por exemplo, como é que é essa conta da função zeta, pelo menos num jeito moderno, e aquela demonstração que está lá, mais ou menos fui eu que inventei, assim, eu estava orientando a Helena, então, assim, porque, por exemplo, principalmente aquele produtório infinito de séries infinitas, então você tem que ter, num certo sentido, dizer quantos fatores daquele você vai pegar, então, quantos primos você está pegando. Então, primeira coisa, tem um conjunto finito de primos. E aí você tem que dizer qual é a potência máxima que você está pegando em cada um deles. Então, você pode até pegar todos com a mesma potência. Por exemplo, você pode pegar, por exemplo, vamos supor, P1, P2, P3 e P4. E aí todos até a potência 100. Então, você está pegando com 4 daqueles fatores e com 100 termos cada um. Então, você tem que codificar essas informações. Na verdade, então, você não tem uma sequência, você tem um net, que aí você tem um conjunto dirigido, né? Um conjunto que você... O que é um conjunto dirigido? Um conjunto parcialmente ordenado, que você tem uma ordem que vai crescendo, mas a cada 2 elementos sempre vai existir um que é maior do que aqueles 2. Então, basicamente é isso. Então, você tem, por exemplo, conjunto P1, P2, P3, P4, outro P5, P6, P7, P8, e aqui tem K e aqui tem L. Então, certamente vai ter um cara maior que é com todos os primos e K mais L. Esse cara é maior do que ambos. Então,
mas não, ele não é linear, ele vai, é como se fosse uma árvore, que vai, assim, cada 2 tem um cara que é maior que ele, e aí, mas não assim que todos estão um debaixo do outro. Tem caras que não estão relacionados, mas certamente se 2 caras não estão relacionados, tem um que relaciona os 2, que está acima dos 2. E aí você cria uma net de números que são quando você pega um índice daquele e vê qual que é o número associado. E aí isso aí tem um critério de convergência, aí você vê que de um jeito fica maior ou igual a uma certa quantidade finita de termos e fica menor ou igual a outra quantidade finita de termos daquela série que você sabe que converge. Então, no limite, aí aquele cara fica ensanduichado entre a série de um lado e a série do outro, então esse cara do meio vai para o mesmo lugar. Basicamente essa história. É chatinho de fazer, assim, a tecnicalidade de você provar o negócio é chatinho. Então, só para dizer, então, quando você lê as coisas do Euler, o Euler fazia isso aqui só, assim, quer dizer, ele ia mexendo com as coisas infinitas, e às vezes ele corria o risco de estar errado mesmo, porque ele mexia às vezes com coisas que não convergia, como se convergissem. Então, muitas coisas carecia de um fundamento mais específico. Então assim, ler o Euler é tão difícil quanto ler, no certo sentido. É menos difícil do que ler o Newton ou ler o Euclides, mas ainda é difícil, sim, no certo sentido. É difícil por causa dessa barreira temporal que existe. Então, mas é um livro interessante. Eu vou falar sobre esse livro. Que, assim, tem já uma dificuldade principal, que é o livro em inglês, né? Então, mas fora isto, é um livro, acho que é o mais interessante, mais completo sobre o Euler. William Dunham é um cara que acho que se dedicou muito, ele é um historiador da matemática, se dedicou muito sobre a obra do Euler. Tem um vídeo do William Dunham no Moodle lá, que é um tributo a Leonard Euler. Um dos vídeos que tem lá é esse, é uma palestra desse cara aqui, do William Dunham, sobre... Tá, só a Lívia falou... Eu posso falar, eu quero falar. Me chamou a atenção ali quando o professor falou do diagrama de Venn-Euler. Ele era conhecido diagrama de Euler antes? Só diagrama de Euler. O de Venn, acho que tem a ver, porque o Venn, eu acho que é... Deixa eu só colocar aqui para ver quanto que é o Venn. Só Venn. John Venn, English mathematician. Ele nasceu em 1834, morreu em 1923. Então, o Venn, certamente, ele utilizou os diagramas de Euler para a questão específica da teoria dos conjuntos. O Euler não estava falando de conjuntos, não existia a noção de conjunto no tempo de Euler, ele estava falando daquilo para lógica. Que você falou do silogismo ali, né? Isso. Então, aí o Venn, digamos, usou a ideia do Euler e aplicou para conjuntos, e daí é o diagrama dele, então. Diagrama, mas em geral o pessoal fala diagramas de Venn-Euler. Nunca parei para reparar nisso, é sempre Venn que eu escuto só. Aí quando eu olhei o Venn-Euler, eu, mas aí o professor explicou ali, não, interessante. E o das 7 pontos ali também, eu achei muito legal, porque olhando o desenho e tal, o professor falando da análise no início da topologia, tipo o que a Lívia falou, é muita coisa que eu particularmente não sabia, né? A gente conhece o Euler, assim, mas... Na verdade, todos que a gente está trabalhando aqui, que a gente está estudando, a gente conhece às vezes uns trabalhos pontuais, né? Às vezes não sabe especificamente o que fez e tanto quanto fez, né? Assim como foi o que foram os seminários de Arquimedes, né? Tipo, a gente tinha noção ali, né? A gente só, aquela coisa, a gente lembra gritou Eureka, e daí, né? Então, é muita informação nesse sentido, assim, tipo, a gente conhece os nomes, mas é legal ver mais a fundo no que eles estão envolvidos no que a gente estuda hoje, né? Sim. E assim, eu me sinto muito emocionado de falar do Euler, porque o Euler, para mim, assim, dentro do espectro, assim, todos os matemáticos, eu tenho o Euler, o Gauss, acho que são os dois maiores, assim, claro, tem outros, o Grothendieck, que eu gosto muito de falar do Grothendieck, mas, assim, o Euler, assim, num certo sentido, uma singularidade no tempo e espaço, assim, quer dizer, o que esse cara fez é impressionante em todos os parâmetros que você possa comparar.
Tiago, Luiz, não querem falar nada? Tiago faz tempo que não faz comentários, não fala. Pois é. Não sei, não tem muito mais coisa que falar. Eu acho que a Lívia e a Samara já falaram bem, porque, tipo, é realmente muita coisa bem interessante que tem a respeito do Euler. E é legal porque é um matemático que a gente sabe muito bem desde o ensino médio, né? Não sei, pelo menos eu foi... Se fosse no final do ensino médio falar, matemático que você conhece, ouviu falar alguma mais sobre? Euler. Porque tem muita coisa que aparece a respeito. No meu diagrama de Venn, quando eu ouvi falar sobre a primeira vez, tipo, falando, contextualizando, falaram de Venn-Euler. Então, existe pessoas que falam a respeito disso, mas não é muito. Mas, enfim, tem muita coisa, tipo, coisas que eu nem sabia. Por exemplo, a da função zeta, eu não sabia que tinha relação com ele. Nesses casos, eu achei muito interessante o professor falando a respeito, inclusive. Mas eu acho que é isso. Eu gostei muito de ver a respeito. É uma pessoa muito boa. Muita coisa bizarra. É legal ver da história também. Eu não tinha visto tanto da história dele até então. Mas é isso. Gostei bastante. Ok. Luiz também não vai falar nada? Vai ficar só quietinho? Pode falar, Luiz. Eu acho que hoje eu vou ficar mais quietinho. O povo já falou, já falou tudo aí. Tá certo. Tá bom, gente. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.